sobre o CPC 01, sobre redução ao valor recuperável de ativos. A gente dividiu a agenda em 4 tópicos aí, e o último para perguntas, comentários, enfim. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos contábeis, depois sobre o próprio teste de impairment, né, os impactos do Covid e alguns problemas comuns, que a gente identifica, quando da elaboração, do teste, tá. Então, começando a nossa agenda aqui, então, dentro do CPC 01, qual que é o escopo do CPC 01? Praticamente todos os ativos que não são financeiros, exceto aqueles que, estão destacados aqui na apresentação, né. Então, o próprio CPC, logo no começo dele, onde ele fala o que trata, ele exclui estoque, propriedade para investimento, ativo biológico. Por quê? Porque esses caras que estão aqui, eles têm tratamentos específicos, tá. Então, se eles não estão dentro desses 8 CPCs aqui, ele vai estar dentro do CPC 01, tá, para a gente poder avaliar e fazer o teste de impairment e indicativos e etcétera. Então qual que é o objetivo, né, do CPC 01? Basicamente, garantir que o valor contábil, do seu imobilizado ou do seu ativo, ele é recuperável, né, e que ele tem que ser também a diferença, né, ou o menor valor entre o valor contábil líquido, né, mentira, o valor contábil líquido, né, do teste, ele vai ser o maior entre o valor recuperável, né, o valor por venda ou por uso, né. A gente vai abordar um pouquinho a diferença entre o valor em uso e de venda, mas basicamente o que a gente precisa saber é o seguinte, qual que é o valor que eu tenho dessa unidade geradora de caixa, que a gente também vai abordar o que significa, e comparar, né, com o seu valor recuperável. E aí, ele vai ser o maior entre o valor líquido de venda e o seu valor em uso, né. Caso o seu valor contábil ele seja, menor do que o valor líquido de venda ou o valor em uso, é realizada uma provisão, de impairment para aquele, enfim, para o seu ativo, né. Hã, bom, avançando um pouquinho aqui, o que é a unidade geradora de caixa, né. Então a unidade geradora de caixa, ela é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa, ou seja, recursos para a empresa, né. Ela pode ser uma linha de produção, ela pode ser, hã, um business unit, né, uma unidade de negócio, então depende muito da avaliação, da empresa, né. Hã, a gente usa, então aqui a gente até tem um quadrinho aqui, né. Então, eu posso ter uma empresa com diversos segmentos, e mesmo dentro desses segmentos, eu posso ter várias unidades geradoras de caixa, né. Por quê? Você tem que ir sempre na menor unidade possível. Então, por exemplo, pegando um exemplo, acho que mais fácil da gente poder visualizar, quando eu tenho, por exemplo, contratos de concessões, né. Então, se eu tenho diversos contratos de concessões, por exemplo, cada contrato, por mais que sejam do mesmo ramo, por exemplo, de saneamento de água, cada contrato desse é uma unidade geradora de caixa, porque ele tem suas particularidades, né, e eles são independentes entre eles também. Então, não dá para considerar tudo como uma unidade geradora de caixa só. Hã, então, continuando, agora falando um pouquinho sobre a diferença, né, entre o valor justo líquido de despesa de venda e o valor em uso, hã, o que que o que que o que que diferencia, né. O valor justo líquido da despesa de venda, ele basicamente, eu acho que se a gente puder resumir, ele é o quanto eu consigo vender aquele determinado ativo, né, ou aquela linha de produção, eh, ou enfim, uma fábrica,
ou um business unit, alguma coisa nesse sentido, né? O quanto que eu consigo obter pela venda desse bem, né? Ou desses bens, deduzido os custos que são atribuíveis a essa venda, né? O ideal é que quando a gente faz o teste de impairment, né? Que se tenha uma venda legal, né? Ou seja, que de fato exista uma venda daquele bem para poder garantir que de fato é o valor justo, porque você tem, né, partes independentes ali naquela negociação. Caso não haja, a gente precisa entender e buscar qual que é o preço de mercado daquele ativo, desde que, né, tenha o mercado ativo, né? Então, um exemplo, né, muito simples, se eu preciso fazer impairment, por exemplo, ah, de uma frota de carro, por exemplo, poxa, quanto que é o custo, né? Quanto que é o preço de venda? Quanto que esse ativo, essa frota, ela é negociada no mercado ativo, né? E aí, obviamente, né, menos as despesas. Então, o ideal, novamente, né, é que se tenha um contrato firmado ou próximo de estar firmado, né, porque são partes independentes que estão acordando aquele valor de venda, mas caso não haja, é necessário entender qual que é o valor daquele bem no mercado. Geralmente aqui, a gente vê muito envolvimento de engenheiros, de especialistas, de pessoas que de fato conseguem precificar aquele determinado ativo ou bens dentro do mercado, né? Então, isso geralmente tem um laudo para suportar esse valor justo de venda, né? E por outro lado, quando não se tem o valor justo líquido de venda, o que a gente faz? É o valor em uso. E o que é o valor em uso? Nada mais é do que o valor presente, né, de todos os fluxos de caixa que é esperado daquela UGC, né, daquela unidade geradora de caixa. De modo que entende-se que a empresa ela vai continuar utilizando e não pretende vender esse ativo, ela vai continuar usando e esse ativo vai continuar gerando dinheiro, gerando caixa para a entidade, né? E aí, um ponto importante aqui para a gente levar em consideração é que caso eu tenha um impairment, por exemplo, se eu fizer o teste de impairment usando o valor em uso, e eu der um resultado de impairment, ou seja, o valor em uso ele é menor do que o valor contábil líquido, né, ou seja, o custo menos depreciação, por exemplo, automaticamente é necessário fazer o valor justo desses imobilizados, né, ou vice-versa, tá? Agora, se a empresa ela faz o teste já pelo valor em uso e ver que não tem problemas de impairment, não é necessário fazer o valor justo líquido de venda, porque, novamente, né, você utiliza entre esses dois métodos sempre o maior. Bom, aqui continuando, falando um pouquinho do valor em uso, o que a gente tem que levar em consideração para quando está fazendo o valor em uso, que é basicamente, né, um fluxo de caixa, né, que nem eu falei, um fluxo de caixa no valor presente, né? Então, entre outros fatores, né, que existem, os principais que a gente precisa levar em consideração para formar esse modelo primeiro, se essa UGC ela possui um balanço patrimonial e uma DRE muito bem definida, né? Como que é feita a reconciliação desses fluxos de caixas com o orçamento aprovado, né, da empresa ou pela diretoria, ou seja, o budget, né? Como que uma coisa conversa com a outra. Quais são as premissas chaves que estão sendo usadas na elaboração dessa DFC, né? Então, desse fluxo de caixa. Então, por exemplo, crescimento de volume, preço, custos, e outros elementos aí, cada empresa vai ter suas particularidades que devem ser levadas em consideração, né, até pelo segmento, etc. Aqui também
a taxa de desconto é importante, então como que se valida essa taxa de desconto, qual foi a forma que se chegou nessa taxa, eh, de desconto, e também tem que excluir aqui, né, melhorias ou aprimoramento, de algum ativo ou de algum negócio, né. Então esses são os principais pontos que a gente precisa levar em consideração quando a gente estiver fazendo, eh, o fluxo de caixa. Hã, bom, eh, como que a gente identifica, né, que pode estar desvalorizado um ativo? Então, a cada fim de período de reporte, ou seja, toda vez que existe um reporte, a ser feito, então a elaboração de uma demonstração financeira, por exemplo, em 31 de dezembro, a empresa ela sempre precisa identificar se há algum indicativo, de desvalorização. Isso é requerido. Não necessariamente ela precisa fazer, o teste, mas ela precisa buscar elementos para poder dizer: "Olha, eu não tive indicativo, então eu não vou fazer o teste", né. Eh, e aí, minimamente, caso tenha indicativo, né, anualmente precisa ser, testado, né. Hã Caso, né, tenha indicação e a avaliação for feita e você tiver, em além do indicativo, quando você faz a avaliação e esse valor ele for menor do que o contábil, precisa ser feito, né, a provisão, pra desvalorização. E aí a gente vai entrar um pouco no detalhe do como fazer essa avaliação, né, então quais são os aspectos que a gente precisa levar em consideração para avaliação, hã para avaliação de indicativos de impairment. Primeiro indicativo, ele parte da própria empresa, né, então, poxa, é aquilo que a gente chama de indicadores internos, né. Então será que eu tenho alguma evidência de obsolescência daquele ativo ou, danos físicos, de repente quebrou uma linha de produção e não tem conserto, ou até tem conserto, mas ela não vai produzir da mesma forma com que ela produzia, eh anteriormente? Será que tem, alguma mudança estratégica dentro da empresa e ela andava por um caminho e resolveu, enfim, desviar o caminho e partir para outros produtos ou outros investimentos e assim por diante? Hã, que aí será que não tem, por exemplo, muito prejuízo durante muitos anos, não gera caixa? Então, tudo isso são indicativos, eh, internos que a gente precisa levar em consideração. Até mesmo, se você tem, por exemplo, uma linha de produção que, sei lá, deveria produzir 1000 itens e por algum motivo, mesmo não tendo nenhum dano ou por algum motivo, você não consegue produzir os 1000 itens, seja ele por questões de mercado, mas é aquilo que a gente chama de ociosidade, né. Então será que, poxa, não tem muita ociosidade dentro da fábrica e talvez isso não possa ser um indicativo também, né, porque você não está usando o seu ativo, de forma, 100%? Então isso são aspectos que precisam ser levados em consideração, né. Bom, e aí a gente também tem alguns indicativos, externos, né, então, o primeiro deles é, às vezes, se você tem, uma queda muito significativa do valor daquele ativo no mercado. Então, geralmente, ah, por algum motivo esse valor, esse ativo que você tem, ele sofreu uma queda, ah, se você comparar com um novo, né, muito grande, talvez você tenha um indicativo, né, se para repor ele é mais barato do que aquilo que você comprou, por exemplo. Hã, mudanças tecnológicas é muito importante, então às vezes você tem um determinado ativo e ele é rapidamente substituído por um novo, por uma tecnologia nova, muito melhor, muito mais, inovadora, então isso também precisa ser levado em consideração. Eh cotações em bolsa também precisa tomar cuidado com isso, às vezes você tem algum ativo eh que é cotado e não, enfim, e tem grandes oscilações e variações. Até as taxas de juros também precisam ser observadas, hã,
se tem muito aumento em taxa de juros ou talvez alguma outra taxa que é analisada e pela empresa, que é considerado pela empresa. Então, tudo isso são indicativos de que pode haver impairment ou não dentro da empresa, né? Ou seja, dentro daqueles ativos fixos, né? Então, esses são os pontos que a gente trouxe aqui de aspectos contábeis. Mas antes de passar para o Jefferson para ele falar do teste em si, eu acho que aqui é muito comum a gente ver muito mais indicadores internos do que às vezes externos, né? Até porque, que nem eu comentei, às vezes quando a empresa ela tem muito prejuízo de anos em anos, não gera caixa operacional, às vezes possui um passivo a descoberto, né? Ou, enfim, eu acho que são esses pontos importantes quando a gente estiver analisando, ou quando, né, alguém dentro da empresa estiver analisando o balanço e assim por diante, é importante levar isso em consideração. E para quem está dentro do dia a dia, eu acho que é importante sempre um bate-papo com o pessoal da produção, gerente de produção, quais são os planos para poder vender, aquele ativo, ele está operando da forma com que ele deveria operar, será que não está tendo muita manutenção? Eu acho que são coisas que precisam ser levadas em consideração na hora de identificar se tem ou não um indicativo de impairment. Bom, eu vou passar aqui para o Jefferson, para ele poder falar do teste em si. E aí, Jefferson, se você vai falando para mim, eu vou mudando aqui, tá bom? Tá bom, Pedro. Obrigado. Vocês me ouvem bem? Então, tá bom. Sim. Bom, obrigado. Bom, então, meu nome é Jefferson, sou gerente aqui do escritório de Campinas, da PwC, completando aí 10 anos de auditoria. E vou falar um pouco sobre o teste de impairment propriamente dito, tá? O Pedro comentou um pouco sobre a parte dos indicadores e os formatos do teste, né? O teste de impairment pelo valor em uso ou valor justo, né? Valor justo líquido das despesas de venda. Aqui a gente vai abordar um pouco mais o valor em uso, apesar de passar um pouco também sobre o valor justo, mas porque na prática o valor em uso é o mais, vou falar que é simples, mas geralmente é aquele que é feito dentro da empresa, né? Então você tem as informações, né, na mão para fazer o teste. O valor justo é um pouco mais difícil, você tem que ir no mercado, buscar ativos semelhantes, cotações, etc. Então, geralmente é feito por um especialista, né? Enquanto que o valor em uso você tem na mão, você consegue projetar, né, os fluxos de caixa futuro que aquele ativo vai gerar para você. Então, no próximo slide, você passa para mim, Pedro. Então, aqui algumas observações, alguns pontos gerais, né? A gente pensa, sempre que a gente pensa em impairment, a gente acha que ele é uma consequência de um evento passado. Mas, na verdade, ele está mais ligado a um futuro que talvez não foi tão bom ou não será tão otimista quanto foi previsto. Quando foi feito o investimento naquela determinada planta, naquela linha de produção, tinha-se um estudo para o investimento, de uma rentabilidade, e que, por uma série de motivos, e a gente está vendo muito isso agora com essa situação de Covid e toda a recessão econômica, talvez não seja tão otimista quanto foi planejado. Então, o impairment, né, o teste de impairment quer nesse olhar, né, olhar para frente, o futuro que foi pensado no momento inicial, quando foi feito aquele determinado investimento, se ele está se realizando e como ele vai se realizar, né? Então, o teste ele determina se os benefícios econômicos futuros justificam o valor daquele ativo, né? E sempre que pensa no teste de impairment, nessas projeções, a gente tem que levar em consideração quais as evidências que existem que possam demonstrar que as projeções estejam, de fato, condizentes com a realidade, né? O que pode, efetivamente, impactar negativamente as projeções, né?
a norma diz que quando se prepara o teste de impairment, levam-se em consideração todas as informações que a empresa tem, né? Tanto aquelas internas quanto as externas. Então, as projeções de fato, o que a empresa espera crescer, as suas metas, suas projeções de fluxo, mas também os dados externos. E ela dá ainda uma ênfase maior para as evidências externas. Então, informações de mercado, projeções, PIB, o segmento que a empresa que a empresa atua, todas essas informações têm que ser levadas em consideração e um peso ainda maior para essas informações externas, porque a gente sabe que é muito comum que as projeções internas da administração sejam um pouco mais ousadas, porque no final são metas, né? As metas estão aí para serem atingidas. Então, essa ponderação no momento da preparação dos fluxos de caixas para o teste de impairment é importante para que tenha um equilíbrio e as projeções sejam condizentes com a realidade, tá bom? No próximo slide, aqui no próximo slide, a gente fala um pouco, então, que, bom, primeiro, as projeções, elas têm que ser preparadas com base no último orçamento aprovado pelos órgãos de governança da empresa. Então, quais são os órgãos, né? Conselho de administração, a própria diretoria executiva, cada empresa, né, dentro da sua estrutura, tem que usar como base para os fluxos de caixa as projeções aprovadas pelos órgãos. Dentro das projeções, obviamente, tem aquelas premissas que são as mais importantes, as premissas significativas. Geralmente, crescimento de receita, margem de lucro, investimento em CAPEX, repasse de preço, o volume de venda, tudo isso. Então, dentro das projeções, existem essa série de premissas, algumas são mais importantes, outras não tanto, mas todas elas fazem parte do contexto. E por que eu falo das premissas mais importantes? Porque nas divulgações, nas nossas explicativas, devem ser divulgadas aquelas que são as mais relevantes no contexto da administração. Então, tem um requerimento também de divulgação. A norma também diz, volta um pouco para a questão de análise de sensibilidade. Então, quando a gente fala de um mercado ambiente bastante volátil, como é o nosso, né, aqui no Brasil, as análises de sensibilidade pela administração são importantes, porque, se eu crescer 1% a mais, o quanto que eu chego, se eu crescer 1 ou 2% a menos, onde eu chego. Então, tem que se ter também essa sensibilidade dentro das projeções, né? Porque a gente sabe que muitas das projeções, às vezes, não se concretizam. Então, se ela não se concretizar em 1%, 2%, isso não gera impairment. Então, é uma visão também que é importante ser destacada no momento da preparação das projeções. A norma ela traz também que, geralmente, as projeções têm um prazo de 5 anos. Por que 5 anos? Porque é difícil você, principalmente num cenário como o nosso, projetar suas operações por muito mais do que isso. Obviamente que em determinadas situações, quando se justifica e é fundamentado, usa-se essas projeções por um prazo maior. Mas, em linhas gerais, entende-se que esses 5 anos são razoáveis dentro do que se é possível ser previsto, né? Isso com relação às projeções, né? O fluxo de caixa, o teste de impairment, ele tem que ser preparado pelo prazo da vida útil média dos ativos que estão sendo testados. 7 anos, 8 anos, 10 anos, aí depende de cada classe de ativos, de cada empresa. E aí essa diferença entre esses 5 anos, que é o que as projeções usualmente são razoáveis para o prazo das projeções, a norma fala que geralmente você deve usar uma taxa de crescimento estável ou até mesmo decrescente, porque para ser minimamente razoável nessas projeções, né? Chega a ser um determinado ponto, naturalmente as operações da empresa não tendem a crescer de forma tão significativa quanto num momento, né, mais presente, principalmente por não ter evidências, né, suficientes tão longas que suportem esses crescimentos. Você passa para mim, Pedro? Então, aí um ponto de atenção com relação ao valor contábil, né, da UGC. Como o Pedro colocou, a UGC pode ser
um segmento, pode ser uma linha de produção, pode ser a empresa como um todo, aí depende um pouco da avaliação e do contexto e do conceito, conforme determina a norma. Então, um ponto muito importante que muitas vezes gera discussão é, bom, qual que é de fato a minha UGC, né? A definição daquela linha de produção é de fato a melhor definição de UGC ou não? Deveria ser o business como um todo ou não? Deveria ser a empresa como um todo? Então, esse é um ponto que sempre gera bastante discussão e é bastante importante estar sempre alinhado. Um outro ponto de atenção é com relação à alocação dos ativos corporativos. Então, a partir do momento que você determinou, sei lá, uma UGC como um business, né, então você possa ter 2 ou 3 business dentro da sua empresa, existem aqueles ativos que são os corporativos, né, que é usado, né, pela empresa como um todo. Esses ativos também têm que ser alocados dentro do teste de impairment, né, não posso tirar ele de dentro do teste, senão fica, né, perneta o trabalho que está sendo feito, o teste que está sendo feito. Então, tem que ser alocado. E a importância de ter um critério de alocação que seja adequado, né, dentro do contexto do teste. A administração ela pode realizar o teste no nível da UGC para fins de ágil e considerar, e correr o risco de considerar indevidamente que esse processo abrange a avaliação, né, para os ativos individuais. Então, aí também um pouco de atenção na hora de fazer o teste no objetivo dele, né? Um teste de ágil ou um teste de ativos. Dependendo do objetivo, você tem um agrupamento dos ativos de forma diferente. O ágil tem uma tratativa um pouco diferente e é importante que seja analisado para que, eventualmente, uma UGC não acabe mascarando perdas nos níveis dos ativos. Então, para a UGC, você considera um business, mas para teste de impairment de ativo, você teria que usar uma linha de produção. Então, se você faz tudo como o business, talvez a linha de produção tenha alguma perda que não esteja sendo captada. Então, é importante também ter esse cuidado. Uma coisa que a gente fala muito dentro das revisões dos testes de impairments é a questão de comparar, né, comparáveis. Então, os ativos e passivos que estão na UGC, que são as bases dos fluxos, eles têm que ser consistentes, né, o que você tem de número de informação na posição versus o que está sendo considerado dentro do fluxo. Você não pode, por exemplo, colocar no carry amount, que vai ser testado, contas a receber, que não faça parte do fluxo. Então, você acaba comparando laranja com banana e o número não vai ser condizente. Então, essa comparação, né? Comparar comparáveis é importante para que o fluxo fique em pé e esteja todo amarrado. Pedro, você passa para mim? Tá? Aí, então, um outro ponto de atenção, né? Os fluxos eles devem representar um nível sustentável no longo prazo. É muito comum se ver aquelas projeções que têm um crescimento, uma crescente acentuada no começo do exercício, mas você enxerga que aquele fluxo ele não se sustenta dentro do business da empresa. Tem que se avaliar eventuais sazonalidades da operação ou algum negócio cíclico, né? Então, se eu tenho um negócio que tem um ciclo de 3, 4, 5 anos, 1 ano, esse ciclo ele deve ser analisado e deve ser refletido um ponto médio desse ciclo, né? Para ser melhor analisado e mais fácil de ser comparável. As taxas de desconto são sempre um ponto de bastante atenção. A gente vai ter um tópico específico para as taxas de desconto. Um outro ponto com relação aos crescimentos, e como eu falei anteriormente, né, a comparação desses crescimentos com informações externas. Bom, eu tenho uma taxa de crescimento média de 5% e o PIB fala que eu vou crescer 2%, né, ou o setor que eu estou envolvido vai crescer 2%, ou talvez demonstre que não seja uma premissa tão fundamentada, né? Então, tem que ter um pouco mais de cuidado com essa premissa de crescimento. É sempre importante ter uma visão mais prudente, né? Que seja possível
ser comparado o que está se projetando versus o que foi o passado. É pouco difícil, né, que você tenha uma operação que cresça a 2 dígitos nos próximos 10 anos, mas quando você olha para trás, ela cresceu a 2%, 3%. Então, esse cuidado na preparação e, ao menos, lógico, que tem alguma explicação para esse crescimento maior, né, um novo contrato, uma nova operação, um mercado mais ativo, mas, historicamente, você não tendo um passado tão bom, é difícil você conseguir suportar que o seu futuro seja tão positivo, né? Então, sempre ter esse cuidado e equilibrar, né? Na hora que a gente está falando de projeções, né? Sempre olhar o passado, o que eu já fiz lá atrás, para projetar o que eu posso fazer na frente. Então, a norma ela sempre traz também esse cuidado com os períodos, né? As questões temporais. Passa para mim, Pedro. Taxa de desconto, né? A taxa de desconto ela deve ser antes dos impostos e ela deve refletir tanto o valor do dinheiro no tempo quanto os riscos específicos do ativo. Essa questão da taxa antes dos impostos é uma discussão bastante dura, né? Bastante em alta, porque é difícil você encontrar uma taxa de desconto antes dos impostos. Então, que usualmente é visto são taxas de desconto após os impostos, né, o famoso post-tax, e os fluxos de caixa na mesma proporção, também como post-tax. E aí, a norma ela até permite que você use taxas de desconto post-tax, junto com o fluxo post-tax, mas na divulgação da nota explicativa tem que ter a reconciliação para a taxa antes dos impostos. Então, aí tem uma estrutura metodológica de cálculo que você consegue fazer a análise e converter a taxa pre-tax para o post-tax. Não é uma matemática simples de só fazer o gross-up do imposto, mas existem algumas metodologias que permitem essa conversão. Mas é um grande desafio encontrar uma taxa pre-tax dentro do ambiente e das taxas e dos custos financeiros, né, o custo de risco da empresa. As taxas de juros elas devem ser utilizadas para refletir, para descontar os fluxos de caixas e não devem refletir os riscos pelos quais os fluxos estão ajustados. Caso contrário, alguns efeitos poderão estar em duplicidade. Tá? Quando não estiver acessível no mercado, a entidade pode fazer uma aproximação da taxa de desconto, como um ponto de partida. E aí ela pode, na norma traz aí 3 formas de encontrar essa taxa de desconto. A primeira é o custo médio ponderado de capital, apurado por meio de técnicas como o modelo de avaliação de ativos financeiros, também conhecido como o WACC, muito usado. Uma taxa incremental de empréstimo da entidade ou outras taxas de empréstimo de mercado. Então, aí também uma fonte de bastante julgamento, que é importante ser analisado à luz da norma e a realidade da empresa, né, qual a taxa de desconto que está sendo usada. E a taxa de desconto ela vai ser bastante importante nesse teste de impairment, principalmente quando eu tenho ativos mais novos, que têm uma vida útil remanescente mais longa, que ao projetar os fluxos de caixa e trazer a valor presente por essa taxa, pode dar distorções bastante relevantes. Quando a vida útil do ativo é curta, né, o ativo já não é tão novo, o impacto pela taxa de desconto acaba sendo menor. Mas sempre são impactos importantes, precisam ser bastante analisados e ter uma fundamentação bem ampla de qual está sendo a taxa e por que ela está sendo, né, utilizada. Você passa para mim, Pedro? Pode passar? Então, aqui um pouco dentro do teste de impairment, alguns possíveis indicadores de impairment ou possíveis impactos dentro do teste, né, já preparado. Então, a gente sabe, né, toda essa crise econômica, né, além da crise sanitária, obviamente, mas a crise econômica causada pela Covid,
traz impacto bastante importante em quase todos os setores do mercado, né? Então, dividindo aqui, né, um pouco de quais são os possíveis impactos, olhando de uma forma macro, né, sem entrar muito na particularidade de um mercado, né, ou outro, mas é bastante normal existirem impactos, né, pelas receitas projetadas em relação à real. E se a gente voltar um pouco a abril, maio de 2020, a gente tinha um cenário de muito grande incerteza, e muitas projeções já preparadas, testes de impairment, foram preparadas no final do ano anterior e não levavam em consideração essa pandemia que veio de uma hora para outra e trouxe todo esse impacto. Então, muitas das projeções não tratavam esse novo cenário. Então, trazia um impacto muito mais perigoso dentro do contexto da demonstração financeira e do teste de impairment. O que agora, esse ano, já está um pouco mais razoável. A gente já sabe um pouco de onde serão os impactos, né? Quais áreas têm mais impacto. Então, a receita, redução do crescimento, preço da ação, as taxas de juros, taxas de retorno, os commodities, aumento de capital. Então, a gente sabe um pouco mais aonde estão os impactos. Mas aí é importante a gente estar ligado em que há impacto, né? Aí é importante mensurar aonde estão esses impactos em cada área, em cada setor de cada empresa. Tá bom? Passa para mim, Pedro. Então, aí também um pouco sobre, dentro do COVID, dentro da empresa, de algo um pouco mais específico, os riscos de operações, supply chain, contratos ou força maior e de produção. Acho que aqui também está muito dentro do que a gente já conversou e também está atualmente no nosso dia a dia de cada empresa. Quer passar, Pedro? Bom, acho que agora é contigo, né, Pedrinho? Acho que está no mudo, tá? Agora sim. Agora sim, deixa eu voltar aqui. Bom, então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre os problemas comuns aí nas projeções, né? Então, primeiro falando um pouquinho do valor em uso, o primeiro ponto aqui que eu gostaria de ressaltar são as projeções que a gente chama de hockey stick, né? Então, se a gente olhar aqui do lado, acho que está meio pequenininho, mas dá para ver que parece um taco de hóquei, né? Para quem gosta do esporte e assiste. O que ele quer dizer basicamente é o seguinte: eu tenho 1 ano, 2 anos aí de crescimento nivelado ou pouco crescimento, e depois eu tenho crescimentos exponenciais, levando essa curva aqui muito para cima e de forma acentuada, o que aparentemente parece ser um tanto quanto irrealista, até olhando, né, e aí vai um pouco de encontro com o que o Jefferson falou também, poxa, qual que é o histórico de crescimento da empresa, né? Erros em planilha são comuns, então às vezes quando a gente está olhando, fazendo a revisão do cálculo, da matemática empregada, às vezes erros existem. O suporte também para as premissas, é muito importante ter os suportes. Então, quando a gente está falando de crescimentos, por exemplo, poxa, como que foram as estimativas do ano anterior para fazer o teste? Mudou muita coisa? Faz sentido ter tanta alteração? Faz sentido eu falar que eu vou crescer mais do que o mercado, sendo que eu nunca cresci mais do que o mercado nos anos anteriores, nas projeções anteriores? Não considerar, né, todas as informações de mercado disponível. Então, de novo, né, poxa, o mercado fala que eu vou crescer 5, eu acho que eu vou crescer 7, mas historicamente eu nunca cresci mais do que o mercado. Ou, poxa, pode ser que sim, eu vou crescer 7, porque eu também, historicamente, eu cresço mais do que o mercado, porque eu tenho algum produto diferenciado ou por algum motivo XYZ, né? Então, às vezes pode ser que faça sentido, não necessariamente esteja errado, né?
mas isso tem que ser levado em consideração. É sempre importante guardar toda essa documentação, né? E às vezes, o que às vezes a gente vê também são premissas que não utilizadas, que não existem suportes, não, a gente fala, né, que às vezes não para em pé, né? Então isso tem que ser levado em consideração também. Além disso, fluxo de caixa em moeda estrangeira versus taxa de desconto, tem que ser levado em consideração o ativo, isso é importante, da forma com que ele está naquela database. Então, se existe uma reestruturação que vai acontecer, ou uma melhoria em determinada linha de produção e etc., isso não pode ser levado em consideração para aquela database em que o teste está sendo realizado, né? E aí, eu acho que aqui o Jefferson falou, né? Então, usar a taxa de desconto pós-imposto sem a reconciliação com o pré-imposto. Os passivos, né? Que é importante, né? Os impostos correntes diferidos devem ser excluídos da UGC. Tem que tomar cuidado com alguns itens não recorrentes, né? Ou one-off, que a gente chama, ou seja, aqueles que ocorrem uma única vez, não devem ser considerados. E principalmente se ele estiver no valor terminal da projeção, né? Geralmente o terminal value é onde você mais traz o valor de todo o fluxo, né? Então, se você tem algum item não recorrente ali muito grande, com certeza a sua avaliação ela vai ficar comprometida, né? A gente observa também, às vezes, né, muita depreciação é maior que o CAPEX, né? Ou seja, que não está conseguindo repor esses ativos, né? E também redução aí no capital de giro projetado em situações de crescimento estimadas, que pode indicar um erro de projeção. E aí, quando a gente fala do valor justo menos despesa de venda, é possível fazer a mensuração pelo valor justo, mesmo que não tenha um preço assim, mesmo que não haja um mercado ativo idêntico, você pode ser próximo e etc. Mas mesmo não havendo informação de mercado, é possível chegar a um modelo de caixa que tem esse objetivo. Mas uma coisa que é importante deixar claro é que quando é feito isso, essas premissas elas precisam refletir a expectativa do mercado e não a expectativa da administração e a intenção da administração, né? Porque não faz sentido, né? De novo, né? De acordo com que, assim, pelo que o Jefferson falou também, não faz sentido ser só puxar para o lado da administração, porque tecnicamente, se a gente fizer isso, ou se a própria administração fizer isso, nunca vai ter impairment, né? Então, e nunca vai ter problema, né? Bom, eu acho que aqui, eu não sei se eu já se quiser complementar alguma coisa com algum problema comum que você já viu, mas a gente abre para pergunta. Acho que esse era os últimos slides aqui para a gente poder comentar. Eu não sei se você quiser comentar alguma coisa também, mas não, acho que a gente tem 10 minutos aqui que a gente reservou para as perguntas. Só uma observação importante, enquanto vai separando aí as perguntas, mas com relação ao test impairment pelo valor justo, é muito comum usar uma transação que ocorreu em algum momento como uma base para falar que todos os ativos têm aquela determinada margem ou aquela determinada recuperabilidade. E a norma é bem chata, entre aspas, nisso, de que a análise tem que ser feita ativo por ativo. Então, eu vendi uma planta lá no Nordeste, que eu tive uma margem de 100%, talvez não reflita aquela planta ou aquele ativo que está em uma outra localidade, ou uma outra situação. Então, a análise ela tem que ser feita ativo por ativo, né, e não apenas fazer comparação com alguma outra transação. Apesar da transação ser um balizador, ajudar nisso, mas ela não pode ser a base. Eu acho que isso é um ponto que sempre pega e pode causar alguma distorção. Então, só essa observação. Eu não consigo, deixa eu ver aqui.
Acho que um tema importante também, Jefferson e Pedro, que talvez a gente possa falar um pouco, é sobre, né, dando um passo para trás, o desafio de identificar a unidade geradora de caixa, né? A gente sempre fala sobre granularidade e descer até o nível de onde você consegue ter a geração de caixa, né? Então, será que é a empresa, ou às vezes pode ser até uma linha de produção específica, porque ela gera caixa de forma individual, né? O que vocês acham sobre isso? E exatamente, Diogão. E eu acho que é um dos maiores, é o primeiro desafio dentro do testing permit, né? Porque se eu parto de uma unidade geradora de caixa que não está condizente, eu já começo e todo o teste vai estar errado. Então, acho que esse desafio de identificar a unidade geradora de caixa é importante e também a subjetividade que está envolvida nisso, né? Como o Diogo falou, pode ser uma linha de produção, pode ser uma planta como um todo, pode ser um business, pode ser a empresa. Então, voltar para a norma, né? O que é uma unidade geradora de caixa, né? Então, é aquele menor grupo de ativo identificável que gera caixa e que ele é gerido pela administração de forma independente. Então, ter o primeiro passo do que a norma diz e como enquadrar isso na nossa realidade, né? É isso aí. Eu não consigo ver aqui porque eu estou na apresentação. Flávio, não sei se tem alguma pergunta no chat ou se alguém, enfim, levantou a mão e queira comentar alguma coisa. Eu estou monitorando aqui, Pedro, por enquanto não. Até se alguém tiver alguma pergunta, por favor, avisei lá no chat, a gente encaminha para o Pedro, para o Diogo ou para o Jefferson, ok? E, Diogo, algum outro comentário? Alguma coisa que queira complementar também? Acho que um tema interessante são os dois modelos que são utilizados, né? Que é o fluxo de caixa ou o valor em uso, né? Então, se a gente estiver pensando, né, nos dois modelos que podem ser utilizados, né, tem perguntar na preferência, fica difícil falar, né? Mas, obviamente, quando você pensa no modelo de fluxo de caixa descontado, você está pensando na perenidade da operação. Então, você está vendo como que ela está seguindo daqui para frente nos próximos anos. Quando você pega o valor em uso, né, você pega aquela operação e fala quanto é que ela vale hoje, né, comparado com o valor que está registrado. Então, é como se você estivesse sempre comparando, bom, se eu realizar, o quanto que eu recebo de dinheiro, né? Então, tem sempre essa, digamos, não é sensibilidade, mas esse fato a ser considerado. Então, é sempre bom a gente pensar no fluxo de caixa. Obviamente que ele é mais subjetivo. Você vai colocar N informações nele, né, que podem ser questionadas, né, como o Jefferson e o Pedro falaram um tempo atrás, né. Poxa, 2% que eu coloque, talvez, ou numa taxa de desconto, ou então num crescimento, poxa, eu vou considerar 3, 5% de crescimento por ano, não dá, tive um ano muito interessante, vou ter um ano muito interessante, ou não vou, então, ele tem uma subjetividade maior, mas também você está mostrando a evolução do negócio ano após ano. Então, acho que é uma informação interessante aí também, tá, pessoal? E aí, Diogo, só complementando, né, interessante esses dois pontos de vista que a norma permite, né? Um é como você está enxergando o seu negócio, o outro é como o mercado está enxergando o seu negócio, os seus ativos. Né, dois caminhos totalmente diferentes que mostram quanto que você vale, né? Quanto que a sua empresa vale. E as formas, a distinção das formas de mensuração entre cada um dos métodos é bem interessante. Por isso que, na maioria das situações, as empresas, e até por ter as informações na mão, as empresas partem para o teste pelo valor em uso como primeira opção, né, e não pelo valor justo. Mas é bem interessante esse ponto de vista. Se alguém tem algum comentário, alguém tem alguma experiência também para compartilhar, sempre ajuda. A gente tem mais uns minutos aí, dá para a gente fazer uma discussão rápida. Temos sim, Diogo. O Augusto ele pergunta, né, nesse ambiente de pandemia,
cuja previsibilidade está bastante prejudicada, há algum pronunciamento específico dos reguladores a ser considerado nas projeções? É uma excelente pergunta, Augusto. Vamos lá, então. Tem tido, digamos, né, no início desse ano, né, teve um comentário que foi emitido pela CVM de alertas referentes ao início de um ano, aonde eles reforçam a importância de avaliação dos impactos, tá? Mas em nenhum momento ele falou sobre né, quantos anos utilizar, né? Mas obviamente que tem uma subjetividade muito grande, sim, né? Então, o Jefferson e o Pedro comentaram um pouco, né, sobre como estamos na crise e tudo mais, mas obviamente que você considerar um cenário, por exemplo, maior que 3, 4 anos, tem muita subjetividade. Se você olhar para trás também, se a gente pegar 4 anos para trás, a gente também teve muita coisa, 5 anos que já passou, né? Então, um exemplo de 4 anos atrás, a gente tinha o dólar, sei lá, 2,80, R$ 3, coisas do tipo, né? Então, acho que isso foi no fim de janeiro, início de fevereiro, que foi emitido junto com outros alertas também emitidos para elaboração das demonstrações financeiras do final desse ano, de 2020, né? Jefferson, Pedro, algum outro comentário? Não. Nesse aspecto da CVM, né, especialmente, nesse ofício 1 de 2021, ele não traz especificamente, mas dá um alerta, fala, toma cuidado, né, é um ponto importante, olhe com mais carinho, com mais atenção, o que já vimos também vendo durante todo o ano de 2020, por conta da pandemia, né, ele regula e fala, olha, toma um pouquinho de cuidado, que é um tema sensível e traz impactos importantes. Diferente um pouco do que foi feito com relação ao leasing, né? Mudando um pouco de assunto, né? Mas nós tivemos aí 2 orientações, primeiro na do ano passado e agora foi atualizada para esse ano também, sobre como que deveriam ser as tratativas quando existem dentro de uma negociação entre na norma do leasing, né, arredadora arredatária, onde existem alguns descontos, ou então os juros, ele é postergado e tal, foi bem mais explícito qual que seria a tratativa, né? Foi um pouco mais amplo o comentário com relação ao impairment. Só puxando o gancho que você falou do leasing, Diogo, é importante lembrar que quando você calcula o carrying amount, tem que levar em consideração o leasing também dentro do carrying amount, né? Então, quando se fizer os comparativos, o exercício o indicativo de impairment, né? Exatamente. Uhum. Legal. Mais algum comentário, sugestão, dúvida? Não, Diogo, por aqui não. A Legal. gente só pede que a gente vai enviar, né, uma pesquisa de opinião. É muito importante para a gente, porque ali tem até sugestões de assuntos, né, que a gente pode abordar futuramente, e pedir para que se inscreveram, estão presentes aqui, respondê-las para a gente. Sim. Eu agradeço a participação de todos. Vou deixar o Jefferson e o Pedro também falar e deixar à disposição também. A gente tem outros comitês dentro do IBEF. Amanhã também temos um evento também com o Fábio Schettino, tá? Para falar sobre infraestrutura também bem legal. E aí a ideia é a gente ter encontros como esse numa base aí bimestral. Temos acho que mais um agora ainda 2 no primeiro semestre ainda, e depois também teremos outros encontros no segundo semestre, então a agenda está bem cheia, convido vocês a entrarem no site do IBEF para acompanhar também, tá bom, pessoal? Bom, obrigado, pessoal, pela presença. Enfim, me mantenho à disposição se alguém quiser discutir, ou, enfim, podem me procurar. E participem, acho que é importante responder, coloquem os temas que vocês gostariam de se aprofundar mais e conhecer mais para a gente poder também levar para dentro dos comitês.
e trazer, né, para a gente poder discutir e conversar e trocar ideias sobre esses assuntos, acho que é importante. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas, mandem para a gente também, tá bom? Bom, também quero agradecer pela oportunidade, por estar aqui participando com vocês. Obrigado pela atenção. E também me coloco à disposição. Qualquer dúvida, ou se quiser conversar alguma coisa a respeito, também estou completamente à disposição. E, mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Obrigado.